que vocês acharam do almoço aí? Teve bom? Como fala lá em Minas, teve bom? Teve ótimo. Lasanha. Aí, ó, faltou. Mas o feijão qual que é? Aí. Pra gente, o feijão carioca, pra gente é o feijãozinho carioca. Pra eles lá é feijoada todo dia. Os caras são chiques, né? Todo dia, feijoada. Por isso que depois do almoço dorme, né? Não... Muito bom, pessoal. Oi. Churrasco é amanhã. Churrasco. Faz muito? Pronto, ano que vem a convenção é lá. Muito bem, então vamos retomar aqui nossas atividades. Agora a parte da tarde também está recheada de coisa. Estamos aí na expectativa do Juan, da Comp. Vamos ter uma apresentação do Tiago Lima, da Tago, e essa vai ser por videoconferência. E vamos ter também Thelma Trois. Acertei? Aí, ó. Acertei ou não? Muito bem. Se eu não tiver acertado, na hora que você estiver aqui, você corrige. Mas vai ser uma participação especial também do Tudo sobre IoT. Quem não sabe o que é isso ainda, vai aprender tudo sobre IoT com a Thelma. E a gente tem também o que a gente está aguardando aí o dia todo. Deixaram para o final, deve ter algum propósito nisso. O nosso amigo Kleber, Eu Economizo, gestão de água. Maravilha, então vamos dar sequência aqui e iniciar. Tem gente ainda que está entrando ali, está se preparando para vir, mas vamos chamar aqui o nosso grande amigo, parceiro, Juan Oliveira. Salva de palmas. Juan, fica à vontade, palco é seu, Comp. Opa. O passador está por aqui. Ah, do lado aqui. Boa. Obrigado, pessoal. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sou o Juan, responsável comercial pelas soluções de energia e também gerente de contas da Comp. Tá? Agradeço muito, imensamente, pelo convite, estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho sobre a Comp, sobre o que nós estamos fazendo junto com a TAG, e o que a gente está trazendo de novidade para o mercado. Tá? Vamos tornar uma palestra bem interativa, eu vou falar muito sobre produto, muito sobre solução, eu acredito que pode ter alguma pergunta ou outra, então, quando quiserem realizar alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente pode deixar as perguntas rodando, até para se tornar mais interativo, e no final também deixo aberto para algumas perguntas. Falando um pouquinho da Comp, Comp é uma empresa brasileira, tá? Fundada em Santa Catarina, Florianópolis, há 26 anos atrás, com foco em desenvolver hardware para o mercado de telecomunicações. Tá? Nos últimos 7 para 6 anos, nós tomamos como iniciativa os primeiros desenvolvimentos de hardware voltados para o mercado de IoT. O primeiro desenvolvimento foi de um gateway, depois começamos a desenvolver endpoints e construímos uma cadeia ali de portfólio bem interessante de hardwares voltados para IoT. Tá? O foco da Comp é conectividade de dados através de protocolos IoT. Tá? A Comp ela entrega o hardware para que empresas como a TAG utilizem esse hardware, juntando soluções de conectividade GSM, como por exemplo da Core, juntando soluções de conectividade de redes neutrais e tudo isso, e também juntando soluções de plataforma, né, como a InfraSpeak, que foi apresentada aqui também, outras plataformas como a Tago.io e tudo isso, para juntar e montar uma solução completa. Então, a Comp ela fornece o hardware para uma solução serem construídas. É de fundamental importância que aquele integrador, aquele parceiro que esteja desenvolvendo uma solução, ele tenha expertise naquele mercado que ele está atuando. Então, o hardware por si só da Comp não faz milagre, né? É fundamental que tenhamos uma empresa capacitada como é a TAG para gerar
essa funcionalidade de solução final. Tá? É o grande, né? Não está funcionando o controlinho. Ah, peraí. Cadu! Ah, agora sim. Voltando. Então, dando um overview do que a gente vai comentar aqui hoje. Tá? Primeira coisa, linhas de comunicação, linhas de protocolo de comunicação. Eu vou apresentar alguns hardwares para vocês aqui hoje, e é importante mostrar para vocês qual é a capacidade desses hardwares. A Comp ela é especializada em linhas de comunicação IoT, com protocolos específicos. Então, já foi comentado aqui hoje sobre o LoRaWAN, né? É um dos protocolos que a Comp utiliza. Outro protocolo é o protocolo Zigbee, tá? Que também é um protocolo para telemetria, para envio de informação, com um pouco mais de frequência e um pouco mais de payload, né, de tamanho de arquivos, em distâncias menores. Então, o LoRa, nós estamos trabalhando em distâncias maiores, né, como foi comentado aqui, até 10, 15 quilômetros, aí colocando numa torre e tudo mais. E o Zigbee é para distâncias menores, com a distância padrão de um roteador Wi-Fi, só que trabalhando com um protocolo diferente do protocolo Wi-Fi. Tá? Além do LoRa e do Zigbee, que faz parte da nossa linha de IoT com concentração de informação, ou seja, você manda números de endpoints, que podem chegar até 500 endpoints, para um gateway concentrador, que são esses equipamentos que estão aqui no meio, e esses gateways, aí sim, concentram a informação e encaminham para um meio de comunicação com a internet. Como, por exemplo, né, a Core faz o envio das informações, provém a conectividade das informações, GSM, rede neutral, satelital, N tipo de comunicação pode ser utilizado. Essa concentração, só voltando um pouquinho, ela só é limitada no protocolo LoRa e no Zigbee, né? Mas nós também temos uma linha de comunicação standalone, onde você vai ter o próprio endpoint com um sensor de comunicação, seja lá qual for, e você vai estar comunicando direto por ele através de uma comunicação GSM interna ao endpoint. E aí utilizando 2G, 3G, 4G, NB-IoT e tudo isso, que são a nossa linha de comunicação standalone. Tá? Esse foi um overview daquilo que a gente vai apresentar mais detalhadamente. Onde utilizar? Hoje, os produtos da Comp estão sendo aplicados em basicamente N setores. Assim. É difícil até da gente conseguir mapear a quantidade de setores que a gente já está atuando, porque isso depende muito do integrador. Né? Conforme eu comentei, cada integrador ele vai pegar o produto da Comp e transformar numa solução final. Então, existem integradores que pegam um sensor de temperatura e umidade e utilizam ele para fazer controle de temperatura num refrigerador de vacinas, né, ou uma geladeira de vacinas. Tem outros que vão pegar aquele sensor de temperatura e umidade e utilizar para o agronegócio. Outros vão utilizar no setor de logística, cadeia de frios. Então, cada sensor da Comp ele é utilizado pelo integrador em uma solução diferente, solução final bem diferente. Então, é difícil de mapear, mas a gente tem aqui alguns casos onde a gente já tem mapeado a utilização de sensores da Comp. Né? Então, vai desde o agronegócio, saúde, smart cities, corporativo, varejo. Né? Legal falar sobre o corporativo é que o foco das linhas de produto da Comp é justamente o ramo corporativo. Diferente daquela internet das coisas mais voltadas para a parte de home and design, de utilização em ambientes residenciais, a Comp tem um foco em desenvolver produtos e soluções robustas para ambientes industriais e corporativos. Tá? Bom, tudo começando pelo gateway, então. Como eu comentei, os dois protocolos de comunicação, o Zigbee para curtas distâncias e ambientes internos e o LoRa para longas distâncias e mais utilizado em ambientes externos, eles têm a mesma peculiaridade. Eles encaminham as comunicações para um gateway concentrador. Esse gateway concentrador é um equipamento como esse, que comunica ou Zigbee ou LoRa, tá? E tem uma saída para a internet. Quantos dispositivos ele consegue concentrar? Até 500 dispositivos. Tá? Então, você concentra até 500 dispositivos num gateway só e encaminha aquelas informações. Mas, Juan, onde é que eu ganho com isso? Né? Qual que é o meu ganho real? Se você não tivesse um meio de concentrar essas informações, em muitos projetos, você teria que comunicar ponto a ponto, né, cada endpoint, cada sensor de maneira isolada. Muitas vezes, você pode precisar de uma comunicação GSM, você pode precisar de uma comunicação cabeada, um RS485. Tudo isso é custo de infraestrutura. Quando você concentra tudo
e tem uma única saída para a internet, você reduz significativamente o OPEX, quanto que você vai gastar por mês com o custo de envio de dados. Tá? Então, por isso que a gente utiliza essa tipologia de concentração de informações para depois envio. Além do Gateway Indoor, nós também temos o Gateway Outdoor, que é o ITG 201. Tá? Mesmas características, só que a principal diferença é ele poder ser instalado em ambientes externos. Então, você pode estar numa fazenda, você pode estar numa indústria, numa estação de beneficiamento, uma estação de tratamento de esgoto. Você pode estar em N locais e utilizar um gateway em ambientes externos para fazer essa comunicação de endpoints via LoRa, principalmente via LoRa. Né? Além disso, como já foi comentado, no Brasil existem as redes neutras, né? Ou a rede neutra da ATC, no caso. E a Comp fornece hardware tanto para você utilizar o endpoint Comp com uma rede neutra, então você pode optar por utilizar um gateway privado ou um gateway para a rede pública, quanto também fornece o hardware, o gateway de extensão da rede. Então, é possível você estender uma rede, colocar um gateway Comp com essa característica de extensão para você aumentar a capilaridade da rede da Evernet, ATC, a Core, que é uma das operadoras também, né? Na verdade, a Core é o broker, né? O core de rede em si. E você pode utilizar para não necessariamente ter a instalação de um gateway e aproveitar essa infraestrutura já disponível. Que está aqui, né? Bom, falamos de gateway, vamos agora caminhar um pouquinho mais, saindo da parte de concentração de informação e vamos para os endpoints. Vamos ver o que a Comp já tem, né, junto com a tag, desenvolvido e homologado para trabalhar com o serviço da tag. Bom, vamos começar pelo primeiro endpoint. O endpoint que é um dos principais, tá? Que é o NIT, que é aquele lá de cima. Né? Lá de cima. O NIT ele é um endpoint transmissor de informações com entradas para contato, né? E entradas para extensões. Depois eu vou mostrar algumas extensões que nós temos, mas basicamente ele transforma muitos sensores que são analógicos e são sensores diversos, um contador de pulso, um contador de quantas vezes uma pessoa passou na porta, quantas vezes a porta abriu e fechou, um contato magnético, um sensor de temperatura, um sensor de umidade. Ele transforma tudo isso em LoRa. Então você não precisa ter necessariamente já um transmissor, às vezes você tem só o sensor lá instalado e você pode transformar aquele sensor em um sensor IoT, transmitindo as informações via NIT. Tá? Outro endpoint muito interessante, que a gente também já tem instalado junto com o pessoal da tag, na versão do Zigbee, mas nós também temos ele na versão do LoRa, é o medidor de energia, em que ele também comunica as informações de variáveis elétricas, né? Tensão, corrente, fator de potência, energia ativa, energia reativa. Todas as informações de variáveis elétricas ele comunica direto pelo equipamento para o gateway, sem necessitar de uma conexão física entre os dois. Tudo comunicando via LoRaWAN, tá? Tudo comunicando via radiofrequência. O interessante desse equipamento é que você instalou, botou para rodar, né, tendo área de cobertura, você já está comunicando aqueles dados de energia. Você pode estar monitorando um circuito para verificar se o circuito está tendo queda de tensão ou problema de qualidade de energia, ou até mesmo fazendo subfaturamento de energia, né, colocando aquele dispositivo para mensurar quanto de energia você consumiu no mês e subfaturando aquilo dali. A gente tem aplicações muito interessantes disso, principalmente em shopping centers também, né, em que você pode utilizar esse equipamento para fazer subfaturamento de lojas. Outro dispositivo legal, que inclusive vai ser tema aqui mais adiante, né, que é justamente o controle de água. Né? Nós temos 2 dispositivos para controle de níveis de água. Tá? Um dispositivo é uma boia, também comunicação LoRaWAN, você consegue instalar e comunicar ela sem fio. O interessante é que tudo que utiliza o NIT, né, pode perceber, o NIT, o sensor de nível de líquidos e a boia, ele utiliza o NIT como comunicação. Né? Ele pode tanto optar por uma fonte para alimentação, quanto simplesmente um par de pilhas, porque o LoRa é muito econômico em relação à energia. Então, com um par de pilhas, você aguenta até 3 anos e 8 meses com o equipamento ali rodando. A boia é interessante, porque ela é de nível estático. Então, você consegue instalar níveis de boia diferentes dentro de um reservatório, uma caixa d'água, alguma coisa que você necessite efetivamente saber o nível, né? E ela consegue saber, a cada nível,
quanto que ele está, se ele foi startado ou não, né? Se ele iniciou ou não. Então ele tem ali um processo de on/off, dependendo do nível, e ele te avisa. Por exemplo, eu tenho 3 boias instaladas em 25%, 50% e 75%. A partir do momento que o nível vai descendo, ele vai informando, o reservatório já chegou a 75%, o reservatório já chegou a 50%, o reservatório já está em 25%. No nível de precisão, que é esse outro equipamento, eu consigo retirar em centímetros. Então, depende da aplicação. Se eu quero saber status, eu posso caminhar para a boia. Se eu quero saber precisão em centímetros, né, quantos centímetros efetivamente aquele meu reservatório tem de água? Eu posso instalar uma sonda dessa, com até 20 metros de comprimento. E um ótimo exemplo disso é, por exemplo, reservatórios muito dinâmicos, como poços artesianos. Tá? Você pode estar fazendo a medição de um nível de líquido de poço artesiano em centímetros, utilizando um equipamento como esse, que é uma sonda. Tá? Okay. Próximo. Aí, foi. Também no LoRa, nós temos o medidor de pulso para hidrômetro e gasômetro. Também é um best-seller da Comp, né? A gente vende muito esse equipamento por conta de uma dor muito grande que os clientes têm, que é a individualização de água, né? Então, ainda hoje, tanto em condomínios residenciais mais antigos, quanto em condomínios comerciais, é muito comum você não ter a infraestrutura de individualização de água telemetrizada, né? Às vezes você tem a infraestrutura, mas ela não está telemetrizada. Então, ainda hoje, muitos shopping centers, muitos condomínios, condomínios residenciais, comerciais, eles têm a pessoa que vai retirar, né, o dado de medição de água, mês a mês, na mão, para transformar em uma planilha, para depois fazer o subfaturamento. Com esse equipamento, você consegue conectar um hidrômetro com um medidor de pulso. Na verdade, a gente consegue chegar até 3 hidrômetros e pegar essa saída pulsada, fazer a medição e já telemetrizar. Você consegue fazer hora a hora, a cada 6 horas, ou uma vez por dia, ou até mesmo uma vez por semana. O que vai depender é importante para mim ter um perfil de consumo de água horário, ou é mais importante ter um perfil mensal ou semanal de consumo de água, né? O LoRa é sempre pensando assim, tá, pessoal? A gente sempre vai pensar o que é importante realmente com um dado, né? É importante eu ter o dado hora a hora, minuto a minuto, ou o dado acumulado do dia já é o suficiente. Para cada perfil, eu vou ter uma utilização diferente e um consumo de energia diferente. O legal é que esse equipamento é tanto gasômetro quanto hidrômetros também. Estação meteorológica, para o pessoal do agro. Tá? A gente falou aqui bem no começo do dia sobre desastres naturais, né? Essa estação meteorológica tem uma componente muito interessante, que é a geração de informação de microclima. Ela pode ser utilizada para você retirar dados de pluviometria, dados de temperatura e umidade, direção de vento e umidade relativa de solo. Então, você consegue até 3 níveis de solo identificar qual que é a umidade naquele solo. Para que isso pode ser utilizado na prevenção de desastres, por exemplo? Quando você tem níveis de solo sendo medido em relação à umidade, você pode ter níveis diferentes de solo e alertas para cada nível de solo. Quando você chega a uma determinada umidade, você pode disparar um trigger informando para a plataforma ou para o responsável que aquele solo está muito infiltrado. E aí você pode ter um risco de desmoronamento, um risco de erosão, um risco para alguém que está próximo daquela área. Tá? Um exemplo de case, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ela utiliza as nossas estações meteorológicas para fazer medição de encostas, em algumas encostas bem críticas no Rio de Janeiro. O legal é que, nesse caso da estação meteorológica, eu tenho 2 modelos de comunicação. Eu posso comunicar via LoRa, ou eu posso comunicar direto ela via GSM. E aí utilizar uma rede 2G, uma rede 3G, 4G, NB-IoT ou CAT-M1 para comunicar esses dados direto pela estação. E, ela é 100% autônoma em relação à energia. Então, você pode instalar ela numa encosta, você pode instalar ela numa fazenda, você pode instalar ela em qualquer local sem se preocupar com a infraestrutura de energia, de alimentação. Ela já tem um painel solar e banco de baterias para você retroalimentar ela e ela ser autônoma.
alguns exemplos, né, de aplicações. Nós temos aqui um exemplo bem clássico, que é a estação meteorológica, aplicada tanto no agronegócio, ali simulado uma fazendinha, onde você vai estar tirando o microclima da fazenda, e também em smart cities, né, em cidades inteligentes, como, por exemplo, fazendo monitoramento de encosta e microclima dentro das cidades. Bom, depois eu vou passar mais alguns cenários, depois que eu terminar o Zigbee, eu vou passar mais alguns cenários, mas até agora esses endpoints, eles são endpoints voltados para a linha de LoRaWAN, então a linha de comunicação a longa distância. Mas a Comp também disponibiliza a linha de comunicação de Zigbee para curtas distâncias. Né? E qual que é a principal vantagem nesse caso? A principal vantagem da utilização do Zigbee é o fator principal de repetição de sinal. Tá? O Zigbee ele tem a possibilidade, que o LoRa não tem, que é a repetição de sinal entre endpoints. Então, a cada endpoint novo que eu coloco numa rede Zigbee, ele estende a minha rede Zigbee para mais longe. Então, o Zigbee, você não precisa necessariamente adicionar mais gateways para você aumentar a sua rede. Adicionando repetidores e adicionando endpoints, você já faz isso organicamente. Tá? Diferente do LoRa, que o LoRa é um broadcast, então ele depende do gateway para fazer o broadcast de informação e pegar os endpoints. Então, sempre que você quer adicionar um espaço, uma área maior no LoRaWAN, você tem que adicionar um gateway maior. No Zigbee, um gateway a mais, no caso. E no Zigbee, você só adiciona endpoints ou repetidores. O que nós já temos aqui junto com a tag, tá, em relação a produtos na área do Zigbee já? Inclusive em POC, já, né, em exemplos de prova de conceito real já sendo instalados. O NIT, que é o repetidor LoRa, eu também vou ter ele no Zigbee, que ele vai chamar NIR, né, que ele é um repetidor. Mesmas funcionalidades, capacidade de acoplar todas as extensões da Comp, mais 2 entradas para medição de temperatura e umidade, ou contadores, que são as entradas de contato seco. E ele tem também a mesma peculiaridade que ele pode estar sendo alimentado por pilhas, né, ou uma fonte externa. O repetidor, que é um equipamento que não tem na linha do LoRa, só vai existir repetição de sinal na linha do Zigbee, e o sensor de infravermelho. Esse sensor de infravermelho ele é muito interessante porque foi um equipamento desenvolvido especificamente para sanar um problema que muita gente aqui tem, e muitas pessoas têm no seu cotidiano, que é a manutenção ou a operação, no caso, de equipamentos de ar-condicionado. Né? A gente sabe que, em ambientes climatizados, normalmente, quando você tem o controle de ar-condicionado disponível, cada pessoa vai ter um conforto térmico diferente, vai ter uma sensação em relação ao ambiente, e muitas vezes o usuário, tendo a possibilidade de trocar a temperatura, ou trocar a vazão, ou trocar o modo de operação, ele vai ficar fazendo isso constantemente. E muitas tomadas de decisão do usuário, por maneira instintiva, são extremamente ineficientes. Muitas vezes a gente está lá num ar-condicionado, por exemplo, fomos todo mundo almoçar, vamos supor se o ar-condicionado tivesse desligado, né? Provavelmente entraria alguém na sala, colocaria no 16, no 17, no 18, e depois o ar-condicionado ia ficar, até alguém sentir muito frio e ir lá e trocar de novo a temperatura. E isso acontecia não só na Comp, mas em muitos locais, né? Mas a Comp foi uma prova de conceito para isso, onde a gente testou o produto também. E o que esse produto faz? Ele tem a capacidade de retirar as informações de um controle de ar-condicionado em infravermelho e passar essas informações todas para dentro desse equipamento, fazendo com que você agora não tenha mais a ação física de apertar um botão e ligar e desligar, ou aumentar e diminuir a temperatura, mas que tudo seja programável pelo operador, pelo gestor do ar-condicionado, dando a possibilidade de você criar horários específicos para ligar e desligar o equipamento, dando a possibilidade para você instaurar uma política de conforto térmico alinhado à eficiência energética, pensando em eficiência energética, né? E também, obviamente, na parte de manutenção, dando total controle em relação à quantidade de horas que o ar-condicionado ficou efetivamente ligado, instaurando aí um perfil de realização de manutenção até preditiva ou uma realização de manutenção baseada em horas de utilização, né? Não mais fazer a manutenção por lote, né? Manutenção de todos os ar-condicionados daquele local, mas aí um ar-condicionado foi mais usado, o outro foi menos, um filtro está mais sujo, o outro está mais limpo. Então, esse equipamento é muito interessante
para gestão, e para operação e para manutenção de ar-condicionados. O equipamento também de medição de energia é um outro equipamento que tem duplicado, né? A gente tem tanto no LoRa quanto no Zigbee. Nos dois, ele vai entregar o mesmo nível de informações, né? O que vai, principalmente, dizer aquilo que vai ser necessário em relação à transformação de energia é aquele carinha aqui, que é o transformador de corrente. Então, o equipamento ele é válido para todo tipo de circuito de baixa tensão. O que vai ditar qual circuito ele vai ler e como ele vai ler é o transformador de corrente. Eu posso ler circuitos de 25 amperes, né, circuitos monofásicos bem pequenos, ou eu posso ler um circuito de 5.000 amperes com um transformador de corrente para 5.000 amperes. Então, o que vai ditar isso é justamente qual é o circuito que você está lendo e qual que é a capacidade daquele circuito. Além disso, também coloquei algumas outras opções, né? Tanto no Zigbee quanto no LoRa, eu vou ter a parte de sensoriamento para locais sensíveis à água, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem fácil de entender, né? Você tem um CPD, um servidor, um banco de servidores, uma sala de servidores que é muito sensível a qualquer tipo de infiltração, né? Se você tiver qualquer tipo de problema com vazamento, vai ser muito caro. Esses sistemas, tanto o sistema de corda, que é um sistema contínuo de medição, né, onde ele vai te entregar ali 15 metros de medição, e durante aqueles 15 metros, se você tiver qualquer contato com a água, ele vai acionar, ou o medidor de ponto, onde você instala, por exemplo, embaixo de um ar-condicionado, que você já sabe que pode ter um problema de infiltração, você instala embaixo do ar-condicionado e já verifica, não, ali começou a vazar, ou não vazou. Tudo isso você tem a capacidade de montar um projeto para fazer o monitoramento efetivo em relação a essas áreas sensíveis. Tá? Também, utilizando tanto o LoRa quanto o Zigbee. Medidor de nível, os dois são repetidos também do LoRa e do Zigbee. Eu posso escolher quais eu quero trabalhar, se eu quero trabalhar tudo em LoRa ou tudo em Zigbee, ou até mesmo mesclar as duas tecnologias, né? Às vezes você pode estar tendo o Zigbee para ambientes internos e o LoRa utilizando uma rede neutra para ambientes externos, né? Então, você pode fazer essas mesclas porque... Obrigado. Porque os equipamentos da Comp comunicam através do mesmo protocolo, que é o MQTT. Sim? Posso mandar aí para você responder? Claro. Então tá. A pergunta do André, na verdade, né, o marido dela é uma pessoa de altíssimo nível lá em manutenção industrial. Ele perguntou para você se o equipamento para medir variáveis elétricas, como tensão, corrente, entre outros, se ele tem certificado para trabalhar em área classificada ou em área de risco. E se o equipamento para medir o nível de água pode ser utilizado também sensores ultrassônicos no lugar de boias. Perfeito. Primeira pergunta, certificado para trabalho em área de risco. Provavelmente, pode, eu não sei se é exatamente isso que ele está perguntando, mas ele pode estar perguntando em relação a algum certificado específico, como, por exemplo, para trabalhar em atmosfera explosiva, ou para trabalhar em algum tipo de ambiente específico para isso. Tá? A resposta é não, o produto não atende essas certificações específicas, pode atender em casos de necessidade de projeto. Então, por exemplo, nós tivemos uma necessidade de projeto para exportação, em que foi avaliado a certificação de um equipamento para ambientes de atmosferas explosivas. E aí a Comp realizou toda a certificação do equipamento para atender esse ambiente de atmosfera explosiva. Então, por solicitação de projeto, isso pode acontecer. Tá? A segunda pergunta, sensores ultrassônicos em relação à medição de água. A grande maioria dos sensores ultrassônicos de medição de água vão comunicar ou saída pulsada ou saída 420 mA. Das duas maneiras a gente consegue ler. Então, tanto lendo com o ITC, que é o equipamento de medição pulsada, quanto lendo com uma extensão de 420 mA. Então, também atende. Não é só o relógio padrão, né, o relógio simples, que a gente vai conseguir ler. A gente também lê hidrômetros de saída hidrônicos ultrassônicos com saída de telemetria. Maravilha, era isso mesmo que a gente tinha perguntado aqui, ele agradeceu. A questão de áreas aí de risco, né, risco de explosão, esse tipo de coisa. Perfeito. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Aqui, um exemplo bem
bem genérico, mas didático em relação a aplicações, né? A gente pode utilizar no LoRaWAN, por exemplo, a comunicação de um sensor de temperatura, tanto um sensor de temperatura de solo, né, quanto o NIT, para você fazer essa transmissão de informação e determinar, aquele solo realmente está com uma umidade específica para aquela produção agrícola. Ou não, eu preciso aumentar a umidade daquele local para ter uma produção agrícola melhor. Então, você pode estar atrelando, inclusive, essa mesma informação com um sistema de controle. E aí, um sistema de controle ligando uma bomba de irrigação, fazendo o trabalho de irrigação para manter a temperatura e umidade do solo em níveis adequados para a produção. Indústria 4.0, né? Quando a gente fala de indústria, praticamente todos esses produtos que a gente comentou até agora, e muitos outros da Comp, que não deu para trazer todos aqui numa apresentação só, mas a grande maioria dos produtos podem ser aplicáveis em ambientes industriais. Grande vantagem de você estar aplicando IoT em ambientes industriais, né, com comunicação IoT. Ele não compete com comunicações padrões de mercado. Então, se você tem um Wi-Fi industrial, se você tem um sistema de comunicação industrial, as bandas e as frequências elas não competem com as bandas e frequências de canais de comunicação IoT, seja Zigbee ou LoRa. Então, você tem pouca interferência entre essas comunicações. É até mesmo mais fácil hoje você aplicar um projeto de IoT com uma linha de comunicação LoRa, por exemplo, dentro do ambiente industrial, do que você aplicar uma linha de comunicação Wi-Fi dentro do ambiente industrial. Porque você vai ter N restrições em relação à competição de banda, de frequências, e também a parte de segurança. Então, hoje a gente está vendo que é uma vantagem, na parte de IoT, você estar comunicando com uma linha de protocolo específico para IoT. Não mostrei, mas nós também temos aplicações com fotocélulas para iluminação pública. Então, algumas cidades hoje já possuem suas fotocélulas telemetrizadas e geridas através de IoT. Muitas delas, eu diria 99% delas, utilizando rede neutral do pessoal da ATC, Evernet, Core, porque é uma vantagem muito grande. Você já tem um equipamento fora, no ambiente externo, um endpoint pronto para receber em uma área de cobertura que provavelmente vai ser bem interessante para a rede neutro. Bom, falamos sobre LoRa, falamos sobre Zigbee. Nós também temos uma linha de comunicação direta pelo endpoint, que aí não entra mais o gateway, você não precisa se preocupar com o gateway, e você já comunica direto as informações pelo endpoint, que é o ITS. Ele é o nosso standalone. Ele funciona tanto no 2G, 3G e 4G, com as bandas NB-IoT e CAT-M1. E ele também possui, além dos sensores que o NIT possui, que é o sensor de extensão, e os sensores de one-wire, né, de contato, ele também tem um relé. Então, ele permite fazer acionamentos de circuitos, né, circuitos elétricos, utilizando aquele relé dele. O interessante é que, na versão 4G, ele também tem GPS. Então, uma aplicação bem legal para o ITS, que está sendo mapeada e já está sendo utilizada bastante, é o rastreamento de cargas, e principalmente o rastreamento de cargas sensíveis à temperatura e umidade, com necessidade de controle, onde você pode estar agregando no mesmo equipamento de rastreamento de carga as informações de GPS, a comunicação, que pode ser 2G, 3G, 4G, e as informações de temperatura e umidade em múltiplos pontos. Você pode estar tendo um ponto de temperatura e umidade interno e mais um ponto perto da porta, ou até mesmo monitorando a abertura da porta. Os módulos de extensão, né? Então, a gente tem uma variada gama de módulos de extensão, mas eu quero só focar em relação a um deles, é isso mesmo, que é um dos principais módulos de extensão, que é o S104, que é uma aplicação típica para monitoramento de solo, e o R102, esse aqui, que ele é uma extensão interessante, que ele é além de ser um sensor de entrada de contato, ele também é um relé. Então, ele permite que aquelas linhas de comunicação LoRa e Zigbee, e o ITS também, o standalone, ele se transforme num automatizador, né? Você consegue acionar circuitos, ligando e desligando circuitos remotamente, através da extensão de relé. Por exemplo, na granja, né? Nós temos aqui um projeto com o pessoal da TAG, que já está caminhando, já vamos, inclusive, passar para
implementação, que é justamente você ter uma capacidade de monitoramento, seja a temperatura ou a abertura de porta, ou ligar e desligar o ventilador, né? E você tem uma resposta através do relé. Uma resposta que pode ser, por exemplo, ligar um sistema de refrigeração, um sistema de ventilação, ou ligar e desligar uma bomba, ou ligar e desligar um sistema de ração, de alimentação e tudo isso. Você pode fazer tudo isso utilizando a extensão, o R102, né, comunicando tanto os sensores quanto também os atuadores via relé. Um outro exemplo bem interessante, né, você tem um reservatório sendo monitorado com nível no tanque, e você tem uma bomba. Baseado no nível do tanque, você aciona ou não aciona a bomba, para aumentar o nível ou não aumentar o nível. Então, tudo isso é feito utilizando o NIT, tanto no LoRa quanto no Zigbee, pode escolher, ou o ITS. Você modula a tipologia de projeto mais interessante. Então, tem projetos que vão caminhar mais para o Zigbee, tem projetos que vão caminhar mais para o LoRa, e tem projetos que vão ser uma mescla dos dois, ou até mesmo uma mescla de um dos dois, mais o ITS, para comunicar uma coisa mais standalone. Até foi comentado aqui em relação à parte de monitoramento de ambientes de trabalho, né? Nós também temos uma extensão específica para o monitoramento de ambientes de trabalho, que tem conformidade com uma NR, né? Que, se eu não me engano, é NR15, NR de trabalho, é a 15, acho que é, que dita algumas regras em relação à temperatura, à luminosidade, ruído e também a 17? 17, né? NR17. Temperatura, ruído e umidade e luminosidade. Então, nós temos uma extensão também que permite esses sensores serem acoplados a essa extensão, alguns sensores serem acoplados à extensão. A extensão já tem alguns sensores também, como o de luminosidade, por exemplo, e ela comunica todas essas informações do ambiente de trabalho, justamente para você ter uma tomada de decisão depois, lá na plataforma, como, por exemplo, a plataforma da TAG. Temperatura de precisão, então a gente também tem sensores para sondas de precisão, né, de alta temperatura ou baixa temperatura, em que você pode utilizar uma sonda de mercado, uma sonda de comunicação, uma sonda de mercado já utilizável, né, NTP, TP1000, e pode comunicar isso tudo utilizando também todos os protocolos de comunicação da COMP. Ali foi em altas temperaturas e aqui em baixas temperaturas, né, com um exemplo aí de criogenia. Última extensão, mas essa é bem interessante, tá, pessoal? Essa extensão é uma extensão de temperatura e umidade. Tá? Ela é um dos produtos mais vendidos da Comp. Tá? E eu já vou falar o porquê. Porque ela tem uma característica bem interessante. Esse sensor de temperatura e umidade, ele é um sensor que, durante o período da pandemia, ele foi largamente utilizado por empresas que estavam fazendo o gerenciamento de temperatura em geladeiras com vacinas, né? Ou até mesmo um transporte de vacinas. E essa extensão, que é o THW100, ela é uma extensão que ela é removível. Você consegue tirar ela do endpoint e colocar uma nova. Por que isso é interessante? Porque em ambiente hospitalar, você precisa muito da capacidade de calibração do equipamento. Você precisa calibrar o equipamento constantemente para que ele tenha níveis aceitáveis de temperatura, de precisão e tudo mais. Então, você tendo uma extensão que você consegue tirar ela, calibrar, voltar com ela, ou até mesmo levar uma para calibrar na hora e retirar, isso facilita muito a operação. Então, é um produto que aderiu muito ao mercado de hospitais. Tá? É um produto que já está difundido praticamente em todo o mercado de hospitais. E ele é um produto Comp. Muitas vezes vocês vão encontrar ele, inclusive, com outras marcas, mas é um produto Comp. A Comp tem isso também. A gente pode flexibilizar o white label e até uma ideia, né, no futuro, quem sabe a gente montar um produto com a cara da Tag também, né, dando um spoiler, mas vai ser um produto Tag em que vai ser fabricado pela Comp, mas vai ter a cara e as funcionalidades que vocês precisam. Resumindo a parte de IoT, né? Sei que eu já me adentrei um pouco demais no assunto, mas resumindo. No LoRa e no Zigbee, eu vou ter um concentrador, que é o ITG200, que é o nosso gateway, que pode ser indoor ou outdoor. Além do Zigbee e do LoRa, eu vou ter também os meus extensores
né, comunicando com isso, ou toda a minha parte de standalone comunicando direto 3G e 4G. Tudo isso está passando para uma Cloud IoT. A Cloud IoT é a Cloud da Tag. Né? O meio de comunicação você pode escolher. Pode ser um meio de comunicação cabeado, direto do gateway cabeado, saindo uma fibra e comunicando direto. Pode ser utilizando GSM, né? Utilizando o M2M da Core. Pode ser utilizando direto uma rede neutra, LoRa, não tem problema também. O meio de comunicação é totalmente customizável, você escolhe a melhor opção. E a cloud, você vai escolher a melhor opção, que é a cloud da Tag, porque já vai ter toda a infraestrutura de cloud, IoT, mais a infraestrutura de plataforma, onde você vai poder receber os dados, vai poder entender aqueles dados e gerar, principalmente, gerar automações. Tá? Receber os dados, ser uma plataforma só de receber os dados, é muito legal, muitas vezes ajuda bastante. Mas quanto mais a gente conseguir chegar no ponto de vista de automação, do usuário passar menos tempo olhando para uma tela e mais tempo recebendo o feedback de que já consegui consertar e você nem percebeu, que é justamente o caso da Tag, né? Trabalhar de uma maneira em que você já conseguiu consertar o problema e o cliente final nem percebeu. Quanto mais isso acontecer, mais o IoT vai ter permeabilidade, porque você vai ter mais e mais sensores sendo utilizados e o cliente final nem vai perceber, só vai receber de benefício a parte boa do negócio. Por último, saindo um pouco do IoT, eu quis dar uma breve escapadinha para falar sobre um produto muito interessante da Comp. Faz parte do mundo IoT, mas é uma outra linha de comunicação, e é um outro produto em específico, que é o MPA. O MPA é o monitoramento, é a sigla para monitoramento de pessoas e ativos da Comp. Tá? Ele é um produto desenvolvido através de um P&D específico para a Petrobras, depois virou um produto Comp, e no Brasil hoje, para essa tecnologia de RTLS, utilizando este chip, nós temos a exclusividade para poder trabalhar com esse tipo de tecnologia utilizando esse chip de comunicação. Tá? Qual que é a vantagem da RTLS? São tagzinhas pequenas, ou crachás que você pode utilizar, que comunicam automaticamente informações de posicionamento através de Bluetooth com âncoras, que são aquela parte de cima ali quadradinha. Essas âncoras vão estar espalhadas no ambiente e você consegue comunicar de maneira automática o posicionamento. Se o Juan está mais próximo do telão, se o Juan foi até a porta, se o Juan andou pela parte de coffee break, o que ele fez, qual foi a hora que ele foi no banheiro, qual foi a hora que ele voltou. Tudo isso pode estar sendo mapeado em tempo real, daí por isso o nome RTLS, né, Real Time Location System. E tudo isso é transformado em dados. Para que servem esses dados? Um ótimo exemplo de para que servem esses dados. Uma outra ANR, uma outra norma regulamentadora, uma ANR 15, que é a ANR de temperatura. Essa eu acredito que eu acertei, essa daí é a 15 mesmo. Ambientes quentes e ambientes frios. Tá? Quando você trabalha em ambientes quentes, você tem que ter um período de espera de alguns minutos em um ambiente frio para depois retornar ao trabalho em ambiente quente por um período contínuo. Nós tínhamos um problema em uma indústria brasileira muito grande, tá? que era justamente o controle de quanto tempo você passava no ambiente frio e do quanto tempo você passou no ambiente quente. Eles tentaram fazer esse controle de maneira manual, não deu certo. Por quê? Componente humana. Né? O ser humano não conseguia atualizar de maneira manual quanto tempo a batida de ponto deu, quando ele batia ponto, quando ele não batia, se ele às vezes saía e não batia, às vezes voltava e não batia. Beleza, foram para o RFID, que é justamente um sistema de comunicação, também por tags, crachás, só que por portais. Né? Você tem que passar pelo portal para conseguir ter ação de entrada ou de saída. O que acontecia? Muitas vezes passava pelo portal, não chegava a tag muito próxima, não conseguia bater. Ou, pior, ele já tinha estourado o tempo e depois passava. Então, ele já tinha estourado, sei lá, 50, 60 minutos no ambiente quente e não podia, e ele depois passava. Então, ele registrava e criava uma prova contra ele mesmo, de que ele ficou muito tempo no ambiente quente. O que o RTLS transformou em relação a essa solução? Nós conseguíamos monitorar em tempo real quanto tempo ele estava passando no ambiente quente. Então, quando chegava próximo, ou chega, né, que o sistema está instalado, quando chega próximo dos minutos corretos para ele estar, o máximos, né, para ele estar naquele ambiente, ele recebe um alerta. Ele já recebe um alerta no telão. Saia desse ambiente, você precisa ir para a sala de descanso. Então, ele automaticamente vai, ou ele é forçado a ir, muitas vezes,
Quando ele chega no ambiente frio, ele já está contando quanto tempo ele está no ambiente frio, porque ele está registrando o posicionamento, né? Lembrem, eu consigo saber se ele está mais próximo de um lado, perto do outro, eu posso criar perímetros. Então, ele já está sabendo quanto tempo ele está no ambiente frio. Quando ele passou um tempo no ambiente frio, ele já recebe outro sinal de alerta. Volte para o trabalho. E assim sucessivamente. O que isso tornou? Isso tornou um processo que era auto-auditável, né? Porque você sabia exatamente quanto tempo ele estava no ambiente quente, quanto tempo ele estava no ambiente frio. E antes de acontecer um problema com uma norma regulamentadora, já estava sanado a questão, né, da informação sendo enviada de maneira em tempo real. Isso poupou para essa empresa cerca de R$250 mil de multas trabalhistas que eles tomavam por ano, só de NR15. Então, vê o potencial que você tem para trabalhar, né, com esse tipo de informação dentro da indústria, gerando informação em tempo real e informação valiosa. Vocês que são da manutenção, vou fazer uma pergunta. Quanto será que vale a hora, né, de uma equipe de manutenção para encontrar um determinado ativo que é fundamental para a execução de um trabalho? Por exemplo, eu tive um problema, né, eu tive um incidente que um motor elétrico queimou. Quanto tempo, se eu levar 1 hora para achar um motor novo dentro de um estoque, quanto vale 1 hora da equipe de manutenção procurando um motor porque não consegue achar dentro de um estoque? Agora, imagina se naquele motor você tem uma tag ativa, mandando informação, em que você tem o registro final de onde ele estava parado. E a equipe de manutenção vai, entra na sala, pega o motor e vai embora. Então, tudo isso são exemplos do posicionamento em tempo real e aquilo que ele pode gerar em relação a informações. E a Comp tem toda a parte de hardware para essa solução, tá? Âncoras, servidores, tags, inclusive uma tag nova saindo esse mês. Tem uma tag nova que vai comunicar LoRa, além de comunicar Bluetooth. Então, você vai poder estar utilizando um crachá dentro da indústria, fazendo uma manutenção. Cheguei e vou ter que ir em outra parte da indústria, mas eu vou sair do perímetro fechado. Eu vou para campo aberto e depois eu volto. Não tem problema. A partir do momento que você foi para o campo aberto, você está comunicando via LoRa, a informação via GPS. E aí você tem toda a informação por onde você está indo, aonde você está chegando. Quando você chega num outro local que também tem o RTLS, você volta a comunicar Bluetooth e está comunicando direto ali dentro qual o posicionamento. Então, é uma tecnologia bem interessante que eu quis trazer como um plus, né? A gente está trabalhando muito, né? Todo mundo da TAG, o Rafa, o Estevam, todos estamos trabalhando muito para que a gente possa também trazer esse tipo de tecnologia, né, Estevam, para opções em manutenção, né, em cases reais. E todos esses produtos, pessoal, todos eles já estão disponíveis para vocês, tá? Quando tiverem oportunidade, tragam a oportunidade, que a gente já tem solução. A TAG já montou a solução completa entre plataforma, cloud IoT, comunicação e agora o hardware. Tá? Sim? Haddad, numa parte que você mostrou aí, referente às granjas, né? Na abertura de... Não precisa não, não tem vergonha não, para falar. Fábio, o Fábio, ele é um franqueado bem antigo lá de Minas. Vou pedir licença para você, que a gente quer você de pé, porque assim, depois do almoço é cruel, né? E aí você fica mostrando essas coisas aí, a gente que gosta disso, parece um Lego, né? A gente se sente que nem criança. Então aí o Rafa, a gente teve uma ideia, a gente vai quebrar o protocolo aqui do segmento e nós vamos te alugar um pouquinho para fazer uma mini entrevista aqui. Bora. Né? Aqui no palco. Aí você já pode pegar e perguntar. Boa tarde. Sobre o slide que você mostrou referente às granjas, né, que é interessante, porque na região nossa, lá nós temos Belo Horizonte, tem Pará de Minas, Divinópolis, nós temos muita granja lá. E eu vi que é uma tese muito boa, né, para a gente estar mostrando para as granjas, em termos de abrir as cortinas, de ventiladores, a dosagem de rações, né, tanto para os frangos como para os suínos, que lá a região é muito grande nisso.
Isso até volta para o Rafa e para o Estevão. Isso aí também a gente vai ter esse trabalho? Maravilha. Vamos sim, vamos sim. Amanhã a gente vai ter oportunidade nos workshops lá de discutir bastante. O Rua vai estar com a gente aí, então vamos discutir bastante. É isso que a gente está trabalhando. Show de bola. Obrigado, então. A ideia até surgiu, eu e o Rafa, a gente falando, você está falando de muita coisa interessante, né? Até sair um pouco do gerador, que a gente sempre pega como exemplo, que é o nosso carro-chefe, obviamente, começamos nisso, mas a gente está bastante envolvido também na cadeia de frio, né? E a gente viu você falar bastante disso. E outras coisas também, água, que a gente vai falar depois. Mas a cadeia de frio, especificamente, o Rafa está muito envolvido na questão de câmaras frias, né? E a gente falar um pouquinho das possibilidades. Mas antes disso, que essa aí eu vou deixar para o Rafa, que o Rafa está craque em câmera fria, mas a questão do ar-condicionado, porque o ar-condicionado é um problemão na manutenção, porque é totalmente no escuro, né? As pessoas, às vezes, numa instalação, tem 200, 300 bocas de split, pode ser um hospital, um call center, e não sabe como está. E aí tem aquele problema também que você falou, temperatura, né, as mulheres normalmente elas passam mais frio, os homens passam menos, fica aquela briga. Bom, briga em escritório é normal, né? E a ideia aqui é a gente saber como aplicar isso na prática, né? Como começar a pensar e falar. Podia falar um pouquinho mais dessa solução de ar-condicionado? O que dá para fazer em termos de manutenção, aplicação? Ou seja, sei lá, eu sou uma franquia, eu estou em Recife, quente para burro, que tá, o nosso franqueado de Recife está aqui. Como é que eu saio para vender essa solução aí? Da tag, né? E, claro, com o teu equipamento. Com certeza. Solução de ar-condicionado, ela tem muito apelo, pessoal, principalmente, né, obviamente, em locais, né, em zonas em que você utiliza o ar-condicionado em períodos prolongados. Então, região Nordeste, Norte, até mesmo Sudeste, Centro-Oeste, são regiões em que você utiliza muito o ar-condicionado ao longo do tempo do ano inteiro, praticamente ligando o ar-condicionado, né? E o interessante é que esse equipamento ele tem uma característica em que ele é independente do modelo de ar-condicionado. Ele é independente da marca de ar-condicionado. Se o ar-condicionado ele tiver um controle infravermelho, ele vai comunicar. Pode ser até mesmo um ar-condicionado antigo, né? Você pode ter lá um equipamento de janela com um monitoramento, um infravermelho para comunicação, ele vai conseguir comunicar. Tá? Então, ele tem uma capacidade de se adaptar ao cenário do cliente final. Se o cenário do cliente final tem N modelos de marcas diferentes de ar-condicionado, ele vai conseguir captar aquelas informações. Outro ponto muito legal sobre o equipamento, ele tem temperatura e umidade interna. Tá? Por que é interessante ele ter temperatura e umidade interna? A gente está aqui num ambiente em que, aqui pelo menos é um pé direito baixo, né? Mas tem alguns ambientes que o pé direito começa a ficar muito alto, e a gente sabe que o ar quente tem a tendência, né, de subir e o ar frio ele baixa. O ar-condicionado, quando ele está trabalhando com um termostato interno, ele está trabalhando com a temperatura que está chegando no termostato lá em cima. Aquela temperatura, muitas vezes, não reflete a temperatura que está em ambiente médio, né? Em ambiente realmente em que as pessoas estão tendo contato com o ar. Quando você instala um equipamento daquele ali, de ar-condicionado, você pode aproveitar para instalar ele numa altura de 1,5 m, 1,20 m, em que você vai estar pegando a temperatura e a umidade real que as pessoas estão sentindo. E aí você começa a criar as regras baseado na temperatura do conforto térmico das pessoas, e não esperando o ar-condicionado acionar o compressor, dependendo da temperatura que está chegando no termostato. Você já aciona e desaciona, manda ele, força ele a acionar e desacionar o compressor, né, diminuindo ou aumentando a temperatura, para fazer com que o ar-condicionado comece a gelar. Quer dizer, além de salvar na manutenção e partir para compressor, claro que vai economizar na conta de energia e principalmente na questão de sustentabilidade, né? Uma coisa que a gente vai falar bastante, tá? Já começou a falar na questão da sustentabilidade, porque ar-condicionado ele fica funcionando sozinho, né? Em muitos casos, né? Final de semana, não tem ninguém lá dentro. O tempo inteiro. Então aí esse equipamento permite, né, colocado na plataforma, inclusive do Thiago, que vai entrar agora, né, e com a inteligência que a gente coloca lá, criar as regras, é isso? Exato. Regras de horário, tá? Até regras de horário. Por exemplo, tem um case, que na verdade não é nem um case, mas assim, todo mundo já viu. Você vai num local em que utiliza muito ar-condicionado, muitas vezes até repartição pública, ou até mesmo empresas, acontece até mesmo no meio privado.
deixa o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Às vezes deixa o ar-condicionado ligado e esquece ele durante o final de semana, feriado, o ar-condicionado lá ligado, né? Esse modelo de gestão, né, utilizando o infravermelho, você consegue programar o desligamento do ar-condicionado de maneira sucessiva. Você pode, por exemplo, ficar programando para ele desligar durante a madrugada inteira para evitar que, mesmo que alguém vá lá e force ele ligar manualmente, né, porque ainda você vai ter o acesso ao controle de ar-condicionado, você pode fazer isso manualmente, você vai forçar que o equipamento desligue num período que não é utilizado, né, inclusive gerando lá todo o cronograma de feriados, cronograma de datas não efetivas, né, datas sem trabalho. Tudo isso você pode fazer para evitar o desperdício. E, principalmente, né, olhar para o ar-condicionado de uma maneira em que você vai estar entendendo o perfil de utilização daquele equipamento. E aí, entendendo o perfil de utilização, é justamente isso. Verificar se aquele ar-condicionado ele ligou o compressor quantas vezes. Ele ficou ligado quantas vezes durante o ano. É realmente necessário eu desprender uma equipe de manutenção para fazer a manutenção em todos os ar-condicionados, ou eu tenho uma zona naquela empresa que é mais prioritária? É uma zona de administrativo, uma zona fiscal, é algo específico ali que eles utilizam todo dia e eu preciso ter uma manutenção efetiva, né? Eu quero, então... Peraí, Mônica, peraí. Calma. Eu quero, então, fazer vocês saírem um pouco da caixinha. Por quê? Nós estamos aqui o dia inteiro falando de manutenção, falando de hardwares, falando de IoT, mas agora, nesse momento, a gente vai sair desse mundo e vai para o mundo da sustentabilidade. É isso que a gente quer trazer para vocês dentro de um case que a gente tem de fato, que inclusive nosso cliente está aqui conosco, ouvindo o que nós estamos falando, e é onde eu preciso que vocês comecem a olhar. Não é o fato somente de diminuir a manutenção, não é o fato de prever uma manutenção no equipamento de ar-condicionado, ou da câmara fria, ou do gerador. É o que nós podemos fazer para melhorar o planeta nesse aspecto. Mônica, quer falar? Está com o microfone aí? A minha dúvida é bem rápida, é só em relação se a gente já tem esses dados, que você falou sobre a questão do ar-condicionado, em uma plataforma, em um dashboard, de forma que pegue esses dados e transforme eles em informação, né, já tratada, digamos assim, ou se é algo que vocês estão caminhando. Já tem isso instalado num monte de lugar, inclusive a última vez que a gente estava junto, a gente viu aquela ferramenta de um parceiro seu que já mostra isso funcionando. Até no escritório da Comp já tem essa telemetria com dado acumulado. E o Thiago da Tago, que vai falar daqui a pouquinho online com a gente, também vai mostrar isso aplicando na Tago muito facilmente. Eu acho que o grande exercício nosso aqui é pensar em fazer com que aquele equipamento funcione perfeitamente, né, necessariamente, para ter o conforto de quem está dentro. Vou dar alguns exemplos. Vocês sabem que eu rodo bastante o Brasil, e eu estava lá em Araguaína, numa unidade fazendo instalação da câmara fria, e estava um calor, devia estar uns 58 graus, assim, fácil. E aí eu falei para o rapaz da manutenção que estava me acompanhando, porque lá alguém te acompanha o tempo todo, falei, posso tomar uma água? Ah, pode, devia ser 2h da tarde. Ele me levou no refeitório, o refeitório devia estar uns 16. Aí eu falei, não tem ninguém aqui, por que o ar está ligado? Ah, tá vendo que aquela janela está aberta? Porque ali, naquele espaço, tem outros 3 condensadores de ar que usa o ar frio do refeitório para esfriar ele, que senão ele não funciona no escritório administrativo. É mortal para trás, né? Imagina, você tem um aparelho de 60 mil BTU funcionando para esfriar 3 de 12, então, para conseguir tocar. Então, quando eu falo para vocês, quando vocês chegarem no cliente, olhem a dor do cliente, é ter essa percepção. E
eu conheci esse equipamento da Comp, foi justamente por conta desse caso de Araguaína, que a gente montou o projeto para apresentar para o God lá, esse caso. Eu peguei, me emprestou o microfone aqui para responder, acrescentar, na verdade, a resposta da Mônica. Foi legal a tua pergunta para a gente poder elaborar um pouquinho aqui, tá? A TAG 2022, ela passou um ano incrível e a gente aprofundou muito, como a gente falou lá de manutenção descomplicada, o desenvolvimento de parcerias muito sólidas e olhamos para dentro na questão das plataformas que a gente tem. 2023 vai ser um ano onde a gente vai lançar muitos produtos, né? Porque as plataformas agora elas estão sólidas, estão bem desenvolvidas, então é a conectividade, é a plataforma que faz a gestão das informações, são os fornecedores de hardware, enfim, a gente olhou muito para dentro em 2022. Então, esse produto do ar-condicionado que você perguntou, a solução existe. A TAG ainda não implementou essa solução, mas vai implementar, porque a gente olha com muito carinho. A gente já teve vários casos que a gente sentiu essa necessidade na pele. E o interessante, para nós aqui dentro, é que isso que a gente quer que todo mundo saia pensando, né? Os nossos clientes, eles têm todas as dores que a gente consegue, aos poucos, ir solucionando, né? Agora nós estamos vendo gerador, depois a gente está vendo câmara fria, agora dá para ver ar-condicionado, eficiência energética, água. Ou seja, é uma gama de produtos que fazem parte, que podem se acoplar a uma plataforma, e essa plataforma existe lá dentro. Então, a gente, daqui a pouco, vai oferecer para você, Mônica, a solução finalizada do ar-condicionado, e é assim, a gente não tá improvisando, porque o nosso negócio é manutenção descomplicada. A manutenção descomplicada significa dar a solução e operar a solução. Então, a hora que a gente tiver com o produto pronto, a gente fala, bom, beleza, agora vamos lá, vamos instalar e acabou, deixa com a gente. Alguém tem mais alguma? Matheus? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Referente ao fluxo de gás que você já comentado, ele também pega a pressão de gás, no caso, porque a gente conseguiria medir, por exemplo, a pressão de um compressor de um ar-condicionado, de uma câmara fria, para a gente identificar um possível vazamento ou uma trinca em algum cano, algo do tipo? Perfeito. Aquele equipamento em si, não, mas você pode estar utilizando um prestostato com uma saída 420 mA comunicando com o NIT, que é aquele outro equipamento. Então, você pode estar mesclando um outro equipamento da Comp que faz isso. Ele pega a telemetria via 420 mA e tira essas informações de pressão. O equipamento de pulsada, ele encaminha as informações que o hidrômetro encaminha. Então, se o hidrômetro, por exemplo, encaminha informações de refluxo, que é uma informação que alguns hidrômetros já encaminham por padrão, você tem a informação de quanto de ar, né, está sendo injetado de maneira reversa na linha. Então, você consegue entender quanto que teve de consumo de água e quanto que você teve de ar. Isso é uma das informações que você pode ter extra, tá? Além de outras informações também com o equipamento. Mais especificamente a pressão, ela é feita através do prestostato. Daí você consegue fazer. A pergunta maravilhosa, a resposta perfeita. Eu imagino que, para a gente fechar esse quadro, é importante entendermos que você tem o gateway. Lá nesse gateway, ele está gerando uma rede própria e ali pode ter um chip que vai pegar aquela informação gerada na rede e enviar. Ok? Na ponta, eu tenho os endpoints, eu tenho o NIT, eu tenho... Isso é aplicável para qualquer situação. O que você precisa é fazer a implantação de alguma coisa que te dê a informação ou digitalmente de 4 a 20 mA ou pulsado, aí contato seco, ou não poderia ser variação, ou variação de tensão. Sim. Ou variação de tensão, Consegue variação de one-wire. tensão. Então, não importa, a gente pode pegar um sensor one-wire da QuackLink e aplicar num NIT da Comp. Então, esse mapa é legal estar sempre na cabeça de vocês quando vocês entram no cliente. Tendo o mapa aqui, peraí, que é até um projeto que a gente tem com a Mônica, que é acrescentar, além do que a gente já tem monitorando na câmara fria, acrescentar a pressão da linha, para saber se aquela linha está congelando. Então, é um problema típico. Você abre a câmara fria, vai lá na evaporadora, ela está congelada. Certamente a pressão da linha já está errada. Então, se
ali a gente coloca na linha um pressostato que vai dar o pulsado ou vai dar o 420 mA, acabou. Então, para vocês captarem legal a gente busca no mercado o equipamento eletrônico que vai dar aquela medição dando a saída da seguinte maneira, ou no pulsado, ou 420 mA, ou oscilação de tensão. Acabou. Deu isso, não importa quem é o fabricante. O nosso objetivo é dar a solução. Tem isso, conectou na comp. Conectou na comp usando o chip da Core, jogou na plataforma da Tago. Jogou na plataforma da Tago, aí tem o nosso Service Desk fazendo a leitura e a entrega para a Mônica do dado que ela quer, da maneira como ela quer. Fechou o circuito. Beleza? Perfeito. Um ecossistema, né? É um ecossistema orgânico e cada parte do ecossistema está fazendo aquilo que é expertise, né? Isso que é interessante. O pessoal da Core é especializado em comunicação. A Comp é especializada em hardware, em sensoriamento. A Tago, expertise em acoplar informações numa plataforma, né, em dashboards multi-informações. E vocês são especialistas em tratar aquele dado e entender. Cara, vou tomar qual decisão baseada nesse dado? Exato. Vou ligar para a Mônica e falar, o que você quer saber agora? Não, agora eu tenho uma reunião e eu preciso apresentar que, de tempo a tempo, isso funcionou dessa maneira e que deveria ter funcionado dessa maneira. Essa é a interpretação que a gente vai conseguir dar. É a visão de raio-x. Gente, mais alguma pergunta? Estou um pouco preocupado com o Thiago, que ele está lá em Barcelona, está ficando de noite, daqui a pouco ele vai perder a hora das tapas, se ele está me ouvindo lá. Então, mais alguma pergunta? Beleza. Juan, amanhã a gente vai estar junto lá também. Obrigado, pessoal.